Oi galera, você está assistindo A Tocha, o que os outros não trazem, a Tocha traz. Bom, realmente nós estamos trazendo um tema aqui interessante que está ocorrendo em todo o país. E nós pensamos muitas vezes que só está ocorrendo lá fora, em Mogi das Cruzes, São Paulo, Salvador. Não, está ocorrendo em todos os interiores e principalmente nas escolas particulares de nome. Observe. É para você identificar isso, o clipe vai dizer tudo. Olha, eu colhi alguns membros de alguns clipes, de outros clipes, de alguns outros autores que falam sobre o tema, porque se fosse eu só falando, eu pensar que era uma criação minha, uma invenção minha, ou o que eu acho. Mas tem especialistas nas coisas, são professores, são doutores em história e tal, que vai falar sobre o tema. Eu coloquei para vocês acordarem. Trata-se da educação do seu filho. Esse clipe é mais especificamente para você que é pai, para você que é mãe, que tem uma sobrinha, sobrinho, que tem, você que é vó, que tem sua neta, que cuida deles. Acorde, porque o sistema é bruto, esse sistema socialista comunista que foi implantado no país está destruindo as crianças, tolhendo a liberdade, transformando-os em idiotas úteis. Tolhendo a liberdade. Vocês vão ver, tolhendo a capacidade da liberdade e criatividade. Vocês vão ver esse clipe, vocês vão ver no decorrer aí todos os fatos. Aí vocês vão julgar por si só. Agora, é interessante que vocês assistam até o fim. Trata-se do futuro do seu filho. Não custa nada. Assista. Se você não gostar, dê seu like negativo, tudo bem. Mas se gostar, dê seu like positivo. Assista e me diga se é ou não é o que vocês vão ver. Tá ok? Vamos aos fatos. E hoje destruir um mito que é chamado no Brasil de patrono da educação brasileira, um tremendo de um vigarista, marxista, comunista, um charlatão. Como pode um charlatão ser considerado essa sumidade na educação brasileira? Por que a educação brasileira está um lixo? Por causa deste charlatão e de milhares e milhares de charlatões do Ministério da Educação, políticos e de boa parte dos professores, especialmente os que têm partido político, né? Que são a maioria, convenhamos. A educação brasileira não tem problema de grana, é um problema ideologia, mas de uma ideologia que vem do inferno. Então vamos aos fatos. Senhoras e senhores, você tem uma criança de 4, 5 anos que está entrando na pré-escola, isso é para você. Você é pai ou mãe de um adolescente de 11, 12 anos, isso é para você. Dizem que ele inventou um método revolucionário de alfabetização. Não foi ele que inventou. Ele plagiou apenas um método, né? E colocou o seu veneno marxista ali e inverteu os polos, né? Ok? É por isso que a gente vê nas escolas os alunos que não têm mais respeito nenhum para o professor tem que pedir por favor para... né? Você pensa que o PT, o marxismo, está só na política, está só nos meios de cultura? Não, ele está em todos os lugares, né? E ele quer destruir a sociedade para construir uma nova sociedade sobre suas cinzas, vendo os efeitos disso. Então, se você não descruzar os braços, né, e fizer alguma coisa, bem... Eu estou fazendo alguma coisa pela minha filha. E quando a minha filhinha entrar na pré-escola, eu vou olhar os cadernos dela, né? E se eu perceber alguma ideologia marxista, eu vou cobrar do professor e da direção da escola. E vou processá-los, né? Porque vai ser aprovada uma lei que vai processar os professores, diretores de escolas, enfim, que usarem essas metodologias e essas ideologias diluídas nos conteúdos do ensino. Pois é, galera, agora vocês vão ver, antes que eu possa falar, ou antes que eu fale, vocês vão ver do canal do Universo o Boni falando, certo? E logo depois a gente comenta e tem outros assuntos interessantes para vocês. E aí eu vou lhe mostrar como é que você, pai, vai identificar se a sua escola, seja ela particular ou qual for, está com viés ideológico. Mas vai ser bem claro e lógico, certo? Veja aí o que Boni fala. Eu quero falar o que está acontecendo, porque o que estão pregando para as crianças. Você que é mãe, você que é pai, que não sabe, eles estão pregando uma ideologia comunista
satânica que simplesmente coloca os filhos contra os pais para implantar o comunismo. Aí... Pois é o tal do pensamento crítico. E você está pagando caro para ter seu filho doutrinado. Muito caro. Isso está ocorrendo nas escolas particulares e principalmente as escolas de nome. Vejam mais. Eles obedecem um decálogo de Lenin, este senhor satânico aí, que diz em seu decálogo: usaremos o idiota útil na linha de frente, ou seja, o teu filho. Incitaremos o ódio entre as classes. Tomei nota de um livro chamado A Pedagogia do Oprimido, que é a obra clássica de Paulo Freire. E aí eu li A Pedagogia do Oprimido e eu fiquei espantado, porque eu ainda escolhi sem querer, acabei tendo um contato sem querer com uma obra extremamente agressiva, que sublinha o que chamei ele há pouco de genocida. Porque, por exemplo, frases como, por exemplo, esta: a revolução é biófila. Para gerar vidas, ela tem a liberdade de retirar vidas. Quem diz isso é o quê? O que ele endossou é o quê? Eu não encontrei palavra melhor. Eu comecei a me compadecer do próprio país. A gente vê que tipo de enquadramento dentro da própria tradição de esquerda Paulo Freire se situa. E a gente vê que ainda é o gabarito mais baixo. E dentro da esquerda há também uma proporção. E nesse sentido, Paulo Freire ocupa uma proporção, um estágio, um espaço muito baixo, vil. Mas enfim, eu vou mostrar aqui a teia que a esquerda armou pra gente e que está cada vez mais difícil de sair dela. Essa teia começou com o senhor Paulo Freire, que é um comunista declarado, responsável pelo método educacional que a gente tem hoje em toda a escola do Brasil. Ensinar os meninos a contestar a autoridade, a começar pela autoridade dos pais. Essa é a armadilha que a esquerda montou para nós. E a professora, onde é que fica nessa? É apenas um agente propagador dessa ideologia nefanda. O Grant chamava essa gente de idiotas úteis. E são muitos, viu? Quase todos. Resultado: segundo a OCDE, a gente é o país que mais agride professor no mundo. Os nossos estudantes ocupam os últimos lugares em todas as avaliações internacionais. O PISA, por exemplo. Para completar, além de burro, é um ensino caro. A gente é o país que destina uma das maiores parcelas do PIB para a educação. Mas o que importa? Pode falar o que quiser do Paulo Freire, menos que ele era idiota. Para ele não interessam os resultados no aprendizado. Não interessa que idiotas úteis tombem pelo caminho. Interessa que o movimento revolucionário continue e continue e continue. Bom, galera, o clipe fala por si só, certo? Como vocês verem, o caso é grave. Eu estou alertando vocês porque trata-se do seu filho e da educação do seu filho. Estão cortando a capacidade criativa dos seus filhos. Observe os livros que eles levam para cá desde 4, 5 anos de idade, principalmente de escolas particulares. Você está pagando caro, certo? Achando que está numa boa escola e tal. Vê que tem o tal do engano seu. Está doutrinando seu filho, amanhã você vai perder seu filho, certo? Então, é o tal do pensamento crítico. Pensamento crítico nada mais é do que um sistema comunista, certo? De rebeldia, de amanhã ele se revoltar contra todos e contra tudo, inclusive contra a família. É o primeiro passo. Essa é uma célula que eles estão implantando, que é para começar de dentro da família, para destruir a família. Denuncie, chame a diretora, vai lhe tratar muito bem, muito embromation, certo? Mas é papo furado. É ideologia comunista, certo? Observe, é só você olhar no livro, ele tem lá Paulo Freire. Paulo Freire não é mais o patrono da educação. E ele não é educador. O clipe já mostrou quem é Paulo Freire. Tem coisa errada aí, muito errada. Procure verificar. E é um atraso, a escola é um atraso. Na realidade, eles estão tolhendo a capacidade criativa dos seus filhos. Podem pesquisar, né, se vocês vão ver. Tem um até que diz que não, que usaram o nome dela no PT indevidamente, mas que ela é democrata, que é a favor de que ela está com Fernando Henrique. Fernando Henrique é comunista. Foi o responsável pela implantação dessa ideologia criminosa nas escolas, através do MEC. Certo? E que Bolsonaro está tentando tirar até hoje e que os professores estão resistindo. Bom, o clipe falou tudo, dá para vocês perceberem. Só estou alertando vocês, pais que estão pagando caro, achando que está fazendo bem para seu filho. E cuidado, abre o olho.
certo? É uma realidade dura e crua, mas o sistema é bruto, certo? Sei que esse clipe não vai agradar, que meu mundo de gente vai se revoltar, não posso fazer nada, certo? É uma realidade, certo? Bom, tá aqui o meu recado. Se vocês gostaram, dê o seu like, certo? Eu acho que é só vocês olharem, mais uma vez eu repetir, para vocês identificarem, é só olhar no livro dos seus filhos, tem escrito, pode procurar que tem escrito, ele se baseia nos educadores que eles acham uma celebridade, que é o tal do patrono, que é o Paulo Freire, e tem mais uns outros, que são todos comunistas russos, entendeu? Eu vou fazer um clipe mais tarde sobre isso tudo, e vocês vão ver quem é quem, e todos esses autores que estão sendo usados, correto? Principalmente nas escolas particulares. Acorde, certo? E tenha força, não fique nessa de embromesmo, porque eles tratam muito bem, tal, aquele papo furado, mas está estragando o seu futuro, está do futuro do seu filho, certo? Muito obrigado, deixe seu like, se gostaram, se inscreva, estamos precisando, vamos ver se a gente bate uma meta boa aí de aumentar essas inscrições, que a gente vai ter mais força até para combater essas e outras, correto? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.